Oi, babies! Tudo bom com vocês? Meu nome é Herbert e eu provavelmente vou falar alguma besteira. Eu vi que alguns de vocês comentaram que parecia que um pouco depreciativo eu falar que provavelmente eu vou falar alguma coisa, alguma besteira, né? Mas fiquem tranquilos, quando eu falo isso, eu realmente quero dizer que todo mundo está sujeito a falar alguma coisa, às vezes equivocada, porque a gente é humano. Claro que a gente não pode usar isso para justificar os nossos erros o tempo inteiro. A partir do momento que a gente sabe já de alguma coisa, que a gente já entende, o ideal é que a gente não repita isso daqui para frente, né? Mas pensando nessas pessoas que genuinamente erram e que, enfim, que estão equivocadas no discurso, eu acho que é um bom serviço de empatia, assim mesmo, sabe? Comigo mesmo, por, né, saber que eu posso falar coisas equivocadas e até mesmo com vocês que estão aí assistindo ou com qualquer outro ser humano. Acho que prolonguei um pouquinho para chegar direto no assunto do vídeo, mas fazia muito tempo que eu queria fazer esse vídeo sobre ser LGBT em famílias conservadoras. Vocês sabem, quem não sabe, que tá chegando agora no canal das Bi, ou que chegou há pouquíssimo tempo, eu tenho duas mães, eu tenho, né, minha família. Vamos planificar minha família, eu acho que é mais fácil começar por aí. Meu pai biológico é falecido, minha mãe biológica mora em outro estado, e tenho um pai e uma mãe que me criaram como filho desde muito pequeno. E esse é um ponto muito importante, né, falar sobre família, sobre como a gente se sente no dia a dia em relação a ela, porque eu, sinceramente, assim, eu sou muito feliz por ser gay, por ser um homem gay, ao contrário de outras pessoas que... Não tô querendo me sentir melhor, tá? Falando isso, mas por mais que eu saiba que talvez eu não tivesse que passar por esses conflitos todos que eu passo e que eu passei e que eu continuo passando, porque eu acho que quando a gente é LGBT, o mundo o tempo inteiro lembra pra gente que talvez a gente não se encaixe e que talvez não seja dessa forma que a gente tá pensando e que a gente tá equivocado. Mas tudo bem, eu amo amar homens. Tem muita coisa boa também em ser LGBT. Não é só esse peso que a gente carrega, que não é um peso que vem da gente simplesmente, é um peso que vem da sociedade e de tudo isso que colocam e que está posto como certo. Mas eu acho que a gente também tá num caminho de mudar isso cada vez mais. Eu sempre falo aqui, né, que pra mim a questão familiar sempre foi muito delicada e sempre foi muito difícil, porque eu sempre fui muito ligado aos meus pais, à minha família como um todo, e eu sempre tive muito medo de perder esse carinho e esse amor que eles têm por mim. Mas infelizmente, quando eu cresci, o fato de eu não poder dividir o que eu sinto e de não poder deixar à mostra o que simplesmente eu sou é muito difícil e é muito dolorido. E muitas vezes deixa a gente bastante triste, e me deixou muito triste. E ainda me deixa muito triste em alguns momentos. No começo, a minha primeira abordagem com os meus pais, quando eu sentei para conversar com eles, eu admito que foi um tanto agressiva, no sentido de que exigia que eles me aceitassem de imediato. Eu até falo aqui, né? Eu demorei 18 anos para conseguir ficar, beijar alguém, um homem, como eu sempre quis, e para poder vivenciar isso que para mim é tão simples, que é o amor. Para poder ter essa experiência como todas as outras pessoas têm. E a gente, às vezes, por ser LGBT, esse direito é meio que tirado da gente. E é muito triste você viver dentro de uma casa onde você tem que se fechar cada vez mais. Porque, por exemplo, nos almoços de família, todo mundo chega e conta do seu trabalho novo. Todo mundo chega e conta que tá namorando, ou que conheceu um garoto, ou uma garota, ou uma pessoa. E eu sinto que eu nunca tive isso. E não é porque eu não queria não dividir com a minha família. O meu maior sonho sempre foi poder chegar em casa e encontrar ali um espaço seguro para poder dividir os meus desejos, dividir os meus projetos, os meus planos. E o que eu sinto é que eles não estão dispostos a ouvir. Acho até legal a gente falar sobre isso nessa semana, porque domingo agora é Dia dos Pais. Acho que para além de, né, Dia dos Pais, dos homens que são pais, eu acho que é bacana a gente entender essa data como uma data da família, para a família celebrar esse amor que existe entre as pessoas que constituem essa família. Porque a gente hoje vive uma realidade que é um tanto diferente. Provavelmente essas famílias diferentes, formadas por mulher e mulher, por homem, ou por pessoa e pessoa, ou por avó e, sei lá,
prima, tio, e isso forma uma família. Existem diversas formas que as pessoas podem se juntar e constituir família. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tá demorando para entender, a gente, eu digo algumas pessoas, mas que a gente tem que entender o quanto antes, para que a gente possa garantir os direitos de todas as famílias e de simplesmente aceitá-las como elas são, né, nas suas diferenças. Gosto muito de falar que a gente é humano, e que a gente tem diferenças. E eu acho que isso é o mais bonito do ser humano, mas ao mesmo tempo é o que faz com que as pessoas usem isso como uma ferramenta contra a gente, sendo LGBT. E aí, voltando um pouco assim para a questão da minha família, eu sempre me preocupei muito ao falar disso aqui para vocês, em dar um recado claro assim, sabe? Em que sentido? Parece que eu tô aqui o tempo inteiro virando pra vocês e falando, olha, fica melhor, e é isso, sou feliz 100% do tempo. E não é bem assim. E uma das minhas maiores preocupações é que vocês olhando pra mim, aqui no canal, como essa pessoa que vira e fala que, olha, tá tudo bem, eu consigo superar essa questão familiar. Sim, a gente consegue superar, a gente consegue olhar de outras formas, mas isso ainda assim é uma questão aqui dentro. E eu acho que o meu maior desafio é, a cada dia, tentar ressignificar isso, que sim, às vezes me traz momentos de tristeza, mas é preciso entender que estes têm que ser momentos de tristeza. A gente pode vivenciar eles, mas existem tantas outras coisas que a gente pode olhar. A gente fala aqui muito, né, na rede de apoio. Enfim, a nossa vida é muito mais e pode ser muito mais do que só os nossos problemas. Eu sei que eu posso estar falando de um lugar de privilégio, mas nesse momento eu tô falando de um lugar de uma pessoa que sofre ainda hoje, todos os dias, porque tá assim, vivendo dentro do ambiente que é tóxico. Eu sou o Herbert do canal das Bi, e alegre o tempo inteiro, e feliz o tempo inteiro, mas dentro de casa, apesar das vezes eu ser alegre sim também, eu não posso ser o Herbert como vocês conhecem. Porque esse sou eu, um homem que é gay, que gosta de amar outros homens e que gosta de dividir, de falar. Sou geminiana, né? Então eu gosto de contar tudo e falar bastante. Só que dentro de casa eu não tenho essa liberdade. E é muito difícil. Isso me deixa muito triste, volto a dizer. Mas assim, eu acho sim que existem outras formas da gente olhar isso. O que eu tento mais fazer dentro de casa é mostrar pra minha família. Eles podem ter a opinião deles, não tem problema algum. Eu acho que todo mundo tem o direito de pensar como quer, mas eu acho também que eu tenho o dever de colocar uma outra proposta, uma outra forma de ver o mundo e a minha vida. Eu não quero não dar a eles a oportunidade de enxergar a minha vivência de uma outra forma. Porque eu acho que isso é o que atrapalha a gente no nosso relacionamento. Eu não acho que a culpa é pura e simplesmente deles. Eu entendo que eles estão dentro de um contexto histórico e cultural que oprime todos nós há muito tempo e que para eles é muito difícil de entender isso, porque a homossexualidade existe há milhares de anos. Eu acho que ela acompanha a humanidade desde que a humanidade é a humanidade, só que eu acho que mais do que nunca a gente está vivendo um momento aqui no Brasil, aqui em São Paulo em especial, porque é importante fazer esse recorte, que as coisas acontecem diferentes em vários lugares e regiões do Brasil. A gente vê sim esse assunto sendo tratado na TV, no rádio, nas mídias sociais como um todo e em vários outros lugares da nossa vivência. Então, isso acaba sendo mais discutido. Uma das coisas que mais me fez mal, assim, durante todos esses anos, foi estar dentro de casa, assistindo TV, por exemplo, e ter que ouvir as pessoas que eu amo falando mal dos LGBTs que estão ali na TV. Não é fácil. É muito difícil. E eu tô falando isso pra vocês porque eu quero que vocês entendam que, assim, a gente pode sentir isso, né? Isso é um sentimento válido. Só que isso não me obriga a viver só dentro dessa tristeza e dessa infelicidade que isso me traz naquele momento onde isso acontece. A minha vontade nesse momento é de levantar e falar assim, gente, poxa, sabe? E de discutir, e de brigar, às vezes sim, porque eu acho que a gente é humano, a gente se descontrola às vezes também um pouquinho. E às vezes, sim, eu consigo colocar pra eles, olha, isso tá me incomodando, eu gostaria que você não fizesse mais isso, mas isso ao mesmo tempo não impede que isso aconteça mais vezes, porque as pessoas tomam as decisões por si só. E assim,
Uma das coisas que eu quero dizer pra vocês é, eu sei o quanto é difícil estar dentro desse ambiente tóxico, eu estou vivendo nele há muito tempo, mas, cara, não vale a pena você focar nisso. Eu acho que tem muito mais coisa pra gente focar. A gente tem o YouTube hoje, que é uma plataforma que possibilita a gente de falar e de colocar as nossas vozes em voga, em pauta, e nossas vozes para serem vistas e ouvidas. Então, eu só queria dizer que a gente tá junto. Queria abrir esse diálogo, mais do que nunca, essa discussão aqui no canal pra gente conversar sobre a forma como a gente se sente. Tá tudo bem de ficar triste, tá tudo bem querer gritar, tá tudo bem. A gente é humano, né? Eu acho que, por mais que me faça mal, saber que eles olham o ser LGBT como uma coisa ruim e negativa, mas para se ouvir. Escuta de verdade o que você tem para dizer para você mesmo, porque isso é o mais importante. É importante a gente ter apoio fora, sim, mas é importante a gente se apoiar aqui dentro. A gente é responsável por toda a forma como a gente enxerga a nossa vida e como a gente vai lidar com ela. Isso é nossa responsabilidade. A gente tem também que tentar começar a reforçar essa imagem positiva que a gente tem sobre a nossa vivência. Eu acho que é uma forma da gente enxergar melhor aqui dentro isso e, consequentemente, isso vai transparecer para o mundo externo, sabe? Acho que eu tô viajando muito nesse vídeo, eu tô falando sobre tanta coisa e o meu foco era falar sobre, paz, sobre família. Uma das coisas importantes que eu queria falar nesse vídeo também é sobre abordagens que a gente tem em relação aos pais. Às vezes é muito difícil pra gente sentar e conversar com eles cara a cara, porque é mais fácil a gente se descontrolar. Às vezes essas pessoas também não estão dispostas a ouvir. Então, uma vez eu escrevi uma carta contando pra eles como eu tava me sentindo. Porque eu tava segurando isso há muito tempo, eu tava muito triste, muito mal. E naquele momento eu achava que eles não iam querer me ouvir. Mas eu precisava tirar aquilo de dentro de mim de certa forma, sabe? E aí eu decidi escrever uma carta, contando sobre os meus sentimentos, sobre momentos específicos da nossa vivência que me incomodavam e falando sobre o quanto aquilo fazia mal pra mim. E de certa forma pra gente, porque o nosso relacionamento não tava indo bem. Era muito mais, olha, eu tô entendendo que tá difícil pra você. Pra mim também tá. E se não tá confortável pra mim e não tá confortável pra você, a gente tem que olhar melhor pra essa relação. E eu tenho certeza que você também deve achar que tem uma forma melhor da gente se relacionar. Pois bem, simplesmente não mudou nada em relação ao nosso relacionamento. Mas ao mesmo tempo, sim, ela me aliviou. E tem muito tempo que eu queria mostrar essa carta pra vocês, como um manifesto mesmo, artístico, sei lá, e do que eu estava sentindo naquele momento. Também como uma forma de mostrar que esses momentos de tristeza existem, sabe? Mas que eles passam. Eles passam e eles podem voltar, e aí eles passam de novo, e aí tem muita coisa boa que acontece também, e momentos alegres, e coisas boas, e coisas boas, e coisas não tão boas. E a vida é isso. A vida tem todos esses momentos de altos e baixos. Eu sei que é muito fácil falar quando você tá fora da situação. Só que eu tô fora da sua situação, mas eu tô dentro da minha, sabe? É desse lugar que eu tô aqui tentando falar pra vocês e explicar um pouquinho do que eu sinto, do que eu senti e do que talvez eu ainda vá sentir. Eu acho que a gente coloca a nossa felicidade na mão dos outros, sabe? É isso que eu sinto olhando pra trás de todo esse caminho que eu vejo em relação a como eu agi na vida, no que diz respeito ao meu relacionamento com meus pais e a minha família. E no final das contas, tá todo mundo vivendo a sua vida. Eu percebi que eu deixava de ter momentos divertidos ou que eu abria mão de curtir o momento que eu estava vivendo, seja com os meus amigos ou com um possível crush, enfim, pensando nessas pessoas que são a minha família e que têm um julgamento equivocado sobre o que é ser LGBT. No final das contas, babies, o que sobra em relação ao que eu sinto, em relação ao que eu sou, é amor.
E isso a gente sabe, só a gente tem certeza disso. Acho que foi quando virou essa chavinha na minha cabeça de que eu era o único responsável pela minha felicidade nesse sentido, pela forma como eu via a homossexualidade e a minha vivência, quem eu sou, acho que foi quando tudo mudou. E eu percebi que a forma como eles enxergam isso diz mais sobre eles do que diz sobre mim. Não tem nada a ver com como eu enxergo quem eu sou. E por isso sofri durante muito tempo e deixei de viver e deixei de me sentir bem na minha própria pele por causa da visão deles. Só que, babies, a gente tem o direito de ter a nossa própria visão sobre o mundo, sobre as coisas e sobre nós mesmos. Tem outra coisa, que isso aqui é muito importante. Se eles não quiserem lidar com essa questão, eles não vão lidar. E não adianta a gente sofrer por isso. Isso só dá o quê? Mais gastrite, mais problemas de saúde. E eu vou contar pra vocês, não vale a pena não, tá? Força. É isso que eu te falo. Eu acho que não é um assunto que vai acabar nesse vídeo. A gente vai voltar a falar sobre isso. Vamos dividir nossas experiências. Vamos nos sentir melhor, porque não tem nada de errado em ser quem a gente é. Acreditem que é possível ser feliz sim sendo LGBT, apesar de todas as adversidades que a gente vai enfrentar. Enfim, é isso. Compartilhe esse vídeo para que mais LGBTs consigam ver que é possível sim ter uma outra visão sobre tudo isso. Então vamos continuar vivendo, vamos ser felizes enquanto a gente pode e consegue, né não? Babies, um beijo!